Vamos pegar a palavra de Deus, Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 11. Em 1 Reis, capítulo 11, versículo 4 a seguir, fala assim: sendo já velho, elas, quer dizer as mulheres, seduziram o seu coração para seguir outros deuses. E o seu coração já não pertencia sem reservas ao Senhor seu Deus, como o de Davi seu pai. Salomão prestou culto a Astarte, deusa dos Sidônios, e a Melcom, o abominável ídolo dos Amonitas. Fez o mal aos olhos do Senhor, não lhe foi inteiramente fiel como fora seu pai Davi. Por esse tempo, edificou Salomão no monte que está no oriente de Jerusalém, um lugar alto a Camus, deus de Moabe, e a Moloque, a abominação dos Amonitas. E o mesmo fez para todas as suas mulheres estrangeiras que queimavam incenso e sacrificavam aos seus deuses. Versículo 9. O Senhor irritou-se contra Salomão por se ter seu coração desviado do Senhor, Deus de Israel, que lhe aparecera por 2 vezes, e lhe tinha proibido expressamente que se unisse a deuses estranhos, mas não seguira as ordens do Senhor. O Senhor disse-lhe então: já que procedeste assim, e não guardaste a minha aliança, nem as leis que te prescrevi, vou tirar-te o reino e dá-lo-ei ao teu servo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vamos ler até aqui. Então, essa palavra, sempre assim eu tenho um grande amor pela palavra de Deus toda, mas tem uma inclinação muito especial pelo Velho Testamento, especialmente os livros históricos. O quanto nos ensina com as histórias, o quanto ricas são essas histórias nos livros históricos que nós temos no Velho Testamento. E essa leitura de hoje me chamou muita atenção, porque é sempre um exemplo muito constante que eu dou de Salomão. E hoje, o tema da nossa formação de hoje, a nossa pregação de hoje é, alguém lembra? Como ser um vencedor. Então é esse o tema, como ser um vencedor. Primeira coisa, primeiro passo para a gente vencer, gente. O que é preciso fazer como primeira coisa para vencer? É preciso lutar. Quem não luta, não vence. E quem morre lutando? Perdeu? Não, morreu lutando. Está do lado do seu Senhor. Quem morre lutando está do lado do seu Senhor. Ele não desistiu. Ele não perdeu. Ele morreu lutando. Então a primeira coisa para a gente vencer primeiro é lutar. Não desistir de lutar. E lutar contra quem? Lutar contra o quê? Como que nós precisamos lutar? Nós precisamos lutar contra as forças destruidoras que estão em mim, que estão em você, que estão em nós mesmos, na nossa humanidade. Mas que o demônio, sendo oportunista, porque ele é oportunista, ele fica esperando a hora, conhece muito bem nossas fraquezas, sabe muito bem das nossas quedas, e fica como uma cobra, esperando a hora de dar o bote. Então nós precisamos lutar contra a minha fraqueza, contra a sua fraqueza, contra as nossas fraquezas, e ao mesmo tempo lutando contra as forças infernais. Porque as limitações, as fraquezas são nossas, mas o demônio usa justamente as nossas fraquezas, e ele tem muita paciência. Por isso que essa palavra me encantou hoje, porque Salomão era filho de Davi, e ele tinha uma esposa. Quem era a esposa de Salomão? Era a filha do faraó. A filha do faraó era a esposa de Salomão. E Deus avisou para Salomão muitas vezes, depois você pode ler a história: não se envolva com essas mulheres, porque elas lhe tiram o temor. Não se envolva com essas mulheres, porque elas vão virar seu coração.
Elas vão te enganar. Não se envolva com elas, muitas vezes. E na palavra de Deus, especialmente no Velho Testamento, nós podemos observar que tem muitas histórias de homens importantes de Deus e que tiveram muitas mulheres. E que às vezes a gente pensa assim, mas quer dizer que naquela época era permitido? Não, nunca foi. Pelo contrário, o pecado do adultério sempre trouxe grande ira a Deus. E Deus sempre se irritou muito com esse pecado. Se você fizer uma leitura pela palavra, você vai ver. Porque quando Deus nos criou, Deus falou: deixa o homem, seu pai e sua mãe, para se unir à sua mulher, e eles serão uma só carne. Deus nos criou para a fidelidade, para o amor. O pecado que entrou no coração do homem, e Deus foi tendo paciência com esse homem, e depois veio Jesus, que não mudou a lei, melhorou, divinizou, tornou-se sacramento. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. E ainda Jesus ainda falou, porque no princípio não era assim, enganando as pessoas. No princípio, como Deus criou, era um para o outro, na fidelidade. Então Salomão era um rei, um dos mais importantes e um dos mais obedientes, que teve contato pessoal, falou com Deus por 2 vezes. E ele era de uma tamanha inteligência e sabedoria, que durante essa semana você já leu, a rainha de Sabá, que quando visitou Salomão, ficou impressionada, tamanha sabedoria ele tinha. E foi ele, justamente ele, que construiu um templo para o Senhor, porque a arca vivia em tendas. Salomão construiu um templo maravilhoso, está lá no capítulo 6 de 1 Reis, depois vocês olham lá. Nunca, já quiseram imitar, mas nunca foi possível construir o que Salomão construiu para Deus. Um coração voltado ao Senhor. Salomão viveu assim a sua vida inteira. Quer dizer, quase inteira. No finalzinho, vocês estão lutando, estão percebendo o que é lutar para ser vencedor? Salomão lutou, não lutou? Para ser obediente a Deus, para construir o templo, fazer a vontade de Deus. E foi indo. E o que Deus falou para ele? Não envolva com essas mulheres, porque elas vão lhe perverter o coração. Vão tirar o temor do seu coração. E Salomão, na velhice, já quase entregando o reino, já estava velho, desobedeceu a Deus. Na velhice, se enrolou com as tais mulheres, e que foram muitas. E estas mulheres lhe perverteram o coração. E Salomão passou a fazer o que nunca havia feito. Esqueceu-se de Deus, abandonou a Deus na velhice. Nos últimos dias, vencendo a batalha, vencendo a luta, Salomão se enrolou com tais mulheres, e elas lhes perverteram o coração, e ele perdeu a graça, perdeu o temor, ofereceu sacrifício a tudo quanto é Deus, deixou que as mulheres fizessem o que elas quisessem, deu toda a liberdade para elas fazerem o que elas quisessem. Salomão deixou de lutar na velhice extrema, e perdeu a graça, porque entregou tudo à desobediência. Esqueceu toda uma vida de graça e estragou tudo no final. Pensa que a história de Salomão teria sido outra, se não tivesse esse final tão triste. Teria sido outra, que ele realmente foi um rei que se entregou totalmente a Deus e morreu santamente, mas a história mudou no final. Porque ele se entregou, como disse o padre, tão bem falado na homilia da Santa Missa, aos devaneios da mente, às fraquezas, ao que o vento leva. Meu irmão, para ser vencedor, a primeira coisa é lutar. Olha para o outro e fala: para vencer, tem que lutar. Lutar contra o quê?
quais são essas fraquezas? Quais são essas dificuldades? Porque, gente, o nosso pecado traz consequência. O pecado de Salomão não só trouxe a consequência da perda dele, da graça dele diante de Deus, mas trouxe consequência para o filho, que iria herdar todo o reino. E por fim herdou só uma tribuzinha pequenininha, mesmo assim por causa de Davi e não por causa dele. Porque nós somos muito livres para pecar do jeito que a gente quer, mas nós não somos livres para sofrer as consequências, porque elas vêm. E elas vêm de todos os lados, onde a gente nem imagina que vem. Não é porque Deus é ruim, não é porque Deus é vingativo, é simplesmente porque eu sofro as consequências daquilo que pela minha livre vontade pratiquei. Das consequências nós não somos livres para escolher. Elas vêm de onde nós não esperamos, e justamente de onde nós menos esperamos é que elas acontecem. Por isso nós precisamos lutar. Não é lutar contra o outro, não é lutar contra um e outro. Nós temos que lutar, eu tenho que lutar, são contra as minhas próprias fraquezas, os meus próprios devaneios, o meu próprio orgulho. Gente, como nós precisamos de lutar contra o orgulho, como eu preciso lutar. Porque às vezes, até rezando, a gente acha que está fazendo certo e não está. Porque muitas vezes nós somos tão orgulhosos para rezar que fala assim: mas eu estou resolvida. Eu já pedi perdão para Deus, eu já confessei, então eu estou tranquilo, meu problema é com Deus. E eu já fui perdoada, já confessei, então eu não preciso fazer mais nada. É porque na verdade, nós achamos que desta forma, falar com Deus que eu não vejo fisicamente, às vezes é mais fácil do que falar com o esposo que está comigo 24 horas, com a esposa que está do meu lado o tempo inteiro, dos meus filhos que me olham nos olhos, do irmão de comunidade que está comigo o tempo inteiro, do irmão que trabalha comigo, da pessoa que vive comigo. E nós achamos que resolvemos o problema só com Deus e com o outro não. Mas eu achei interessante que Santa Teresa de Ávila fala assim: a amizade com Deus e a amizade com os outros é a mesma coisa, não podemos separar uma da outra. Santa Teresa de Ávila fala o seguinte: a amizade com Deus e a amizade com os outros é a mesma coisa, não podemos separar uma da outra. E a palavra de Deus diz assim para nós: resolva primeiro a sua situação com seu irmão, depois vem e deposita a oferta, não é? O que quer dizer isso? Que quando nós pecamos e Deus nos perdoa e nós nos confessamos e nós arrependemos, muito bem, é assim mesmo, parabéns. Mas isso não nos isenta de resolver a minha vida com o outro, de resolver a minha vida como esposo, como esposa, como pai, como mãe, como filhos, como irmão de comunidade, como colegas de trabalho. Não nos isenta de resolver a situação com o outro. Porque qual é o segredo? Existe um segredo de cofre para a gente lutar então. Que segredo do cofre é esse que faz abrir o cofre? A palavra de Deus diz assim: vigiai e orai. Mas para vigiar e para orar, tem que ter humildade. Sem humildade, acha que não precisa rezar. E sem humildade, acha que não precisa vigiar. Se acha bom demais. Nós precisamos desconfiar até de nós mesmos. Gente, a palavra de Deus é tão clara. Os humildes é quem herdará o reino dos céus. É fácil falar, bate a mão no peito e fala assim comigo: meu Senhor, eu pequei por minha culpa, por minha tão grande culpa, só pela minha culpa. Agora olha para mim. Bater a mão no peito e falar para Deus que foi por minha culpa. Não é muito difícil não, é? Às vezes até pode ser, mas não é muito, né? Mas olhar para a esposa, para o esposo, para um filho, para um irmão e falar: foi por minha culpa. Só pela minha culpa. Foi por minha causa. Foi por causa de mim. Aí a gente pensa: aí não precisa não. Vou falar uma coisa.
repetindo o que Santa Teresa falou. O bom relacionamento com Deus significa o bom relacionamento com as pessoas. E não pode separar isso. Porque senão nós caímos na vaidade, no orgulho de falar assim, eu já resolvi com Deus, essa pessoa agora se quiser ela se vira. Não é assim. Porque a humildade me pede que eu me reconcilie com o outro. Porque é assim que Deus fala conosco. Às vezes nós como família, às vezes com vocês não acontecem, porque vocês são muito bons. Mas comigo e o Carlos já aconteceu demais. Que a gente às vezes fica meio rilhento um com o outro. Vocês nunca ficaram, né? Parabéns. Ô benção. A gente fica meio irritado um com o outro. Aí quer dormir sem resolver. Vocês também nunca fizeram isso, né? Estou vendo a carinha de vocês. Que bom, nós já fizemos. Quer dormir sem resolver. Aí fica aquele negócio engasgado. Vocês não devem nem saber o que é isso, que vocês nunca passaram. Aquele negócio engasgado, aí se quiser ele fala, aí eu vou dormir, porque já falei com Deus, e vai dormir e não dorme nada. Vocês nunca passaram isso, né? Rola para o lado, eu vou dormir, se quiser ele fica lá e não dorme nada. E se dormir, dorme muito mal. O que faz a gente sofrer tanto, gente? Orgulho. Fala assim para sua cabeça, burra, orgulhosa, deixa de ser boba. Gente, esse orgulho acaba conosco. Porque se você olhasse logo para a pessoa e falasse, olha, me perdoa, eu não te entendi, eu não soube te entender. Meu Deus, é difícil para mim, às vezes não consigo. Estou até hoje dando cabeçada, estou até hoje dando burrada. Pronto. Loguinho se resolvia. Rezava um com o outro, eu vou te ajudar. Aí dá oportunidade para um falar, também não foi isso que você estava pensando de mim, não é isso que eu quis falar. E dá oportunidade para Deus. Mas enquanto a gente fica com essa cabeça burra, o demônio fica batendo palma e falando, mas eu sempre ganho, hein? Nessa tecla é só bater que a música é certeira. Criticando da gente. A humildade é quem nos ajuda a nos resolvermos com a pessoa e com Deus. Porque o próprio Deus fica esperando a sua atitude com o outro. Resolve com seu irmão, depois deposita a sua oferta. Conversa com ele, conversa com ela, resolve a sua vida, depois vem e traz a sua oferta. Nós temos pessoas da família ou até amigos, pessoas que você conhece que te ofenderam. Perdoar não significa que então eu tenho que estar lá abraçando essa pessoa toda a vida, não, mas você precisa amar, rezar por ela. Agora os casados significa rezar, amar, abraçar, beijar, continuar, lutar, firmar, tudo. Porque é para nós. Então essa palavra de Salomão nos ensina que só vence quem luta. E quando tiver velhinho pode parar de lutar? Não. E tem muito velhinho perdendo a alma agora, gente. Tem velhinho viciado em pornografia, tem velhinho viciado em crack, tem velhinho viciado nos bailão que dança com sol quente e morre de infarto. Tem de tudo quanto é jeito, não é só gente nova não. Porque deixaram de vigiar. Perdeu o temor. Assim como Deus falou a Salomão, Salomão, não enrola com essa mulherada. Isso vai te tirar o temor do coração. Salomão não escutou. E fez aquilo que nunca havia feito. Fez coisas terríveis que nunca havia feito. Eu, Cíntia, com Carlos, coordenadores do grupo da família, fundadores da comunidade Família Santa. Há tantos anos de caminhada na igreja. Eu mais o Carlos podemos descansar. Sai de mim descanso. Porque Deus me livre e guarde se um dia eu for causa de queda para um de vocês. Porque não vigiei e deixei me envolver com o pecado. Porque não lutei. Porque não lutei, não continuei no exército. Saí fora dele, perdi a graça, perdi tudo. E ainda posso perder muitos de vocês. Ai de mim. Todos nós precisamos lutar da mesma forma. Então vence é quem luta, não pode parar de lutar. Se a oração enfraquece, a fé morre, diz Santo Agostinho. Se você deixa de rezar, a fé morre. O que me leva a vencer? O que me faz um vencedor? É a oração.
Ou vocês são tão bons que as coisas às vezes só acontecem comigo. Meu Deus do céu. Às vezes eu tenho que fechar os olhos aqui na igreja mesmo. Colocar a mão no coração e falar: eu renuncio a esta raiva, eu renuncio a essa impaciência. Senhor, eu renuncio toda a impaciência que eu estou. Porque o Senhor é o meu tesouro, o Senhor vale mais do que tudo. Eu renuncio, vem Jesus, me ajuda. Porque eu estou lutando e você não está nem sabendo. Mas eu preciso lutar constantemente. A oração, se eu deixar de rezar, a fé morre, como diz Santo Agostinho. Se eu não rezar, eu não tenho diálogo com Deus. Assim muitos casais morrem no amor conjugal porque não conversam. Porque a oração do casal é o diálogo. Porque não conversam, não conhecem o outro, não dá oportunidade para o outro se revelar, não dá oportunidade para o outro falar. Já pensa na cabeça e deve ser isso mesmo e sai igual um maluco ou maluca. Não deixa o outro falar. Quanto amor esponsal, amor matrimonial, vai ao fim, porque não tem a oração do casal, que é o diálogo. Tudo isso remete à humildade, vocês estão entendendo? Se eu não for humilde para chegar no Carlos, para acalmar, alguém tem que pensar, gente. Ninguém pode ficar igual o burro o tempo inteiro, alguém na casa tem que pensar. Se eu não tiver humildade para chegar e falar: calma, o que está acontecendo? O que você está pensando? Vamos resolver. As coisas só vão piorando. A gente se entrega à burrice, porque nós esquecemos fácil demais das coisas. Eu estava analisando isto hoje. Terça-feira nós ouvimos uma homilia maravilhosa do Padre Divino. Hoje nós ouvimos outra maravilhosa com o Frei Natalino, com o Padre Natalino. Quando nós estamos aqui, nós ainda lembramos de alguma coisinha. Que você chegou ali fora, que a esposa perdeu a chave do carro. Você já esquece tudo que o padre falou terça, falou hoje, que eu falei agora, que você aprendeu um mês. Você esquece tudo. E vira aquele bicho. Gente, pelo amor de Deus, se nós não lutarmos, se a gente cair igualzinho pneu de carro furado, que você enche, mas o furo está lá, esvazia, enche, esvazia, enche, esvazia. Vai indo, essa borracha não presta. Nós temos que fazer de tudo para nos manter cheios. E só a humildade nos dá essa graça. De desmanchar essa cara de sapo. De deixar de ser orgulhoso, orgulhosa, prepotente. De imaginar as coisas, já sair fazendo. Porque depois, os estourados, gente, passa vergonha demais. Porque depois quando o outro ajeita, e ele vê que não era nada daquilo, pensa: ai meu Deus, outra burrada. Chega, olha um para o outro e fala assim: chega de dar bobeira. Chega de cabeça dura. Vamos converter? Quem não luta, não vence. E quem não reza, a fé morre. Sem oração não há vitória. Santo Afonso de Ligório. Sem oração não há vitória. Quantas vezes o exército de Israel ganhou? Porque Deus estava com eles e ganhou pela força da oração. Tanto que o povo contrário ficava assim: a arca está lá, quer dizer, a presença de Deus está lá. Porque se tiver, não precisa nem guerrear, nós vamos perder. Gente, as pessoas precisam olhar em nós e ver Deus em nós, de tal forma que fale assim: com aquele ou com aquela, não precisa nem tentar, vai perder. Porque vê a presença de Deus em nós. Nós precisamos ser luz e lutar o tempo inteiro. Porque não é vergonha lutar. E não é vergonha morrer lutando, porque eu quero morrer lutando, com a glória de Deus, pela graça de Deus. Vergonha é deixar de lutar, é se entregar aos próprios apetites da carne. E os apetites da carne são tão violentos, que eles nos engolem por um curtíssimo espaço de tempo. Nos fazem esquecer de toda a graça que um dia vivemos, por um espaço curto. E aquilo que às vezes você levou anos para acumular na graça de Deus, em dias você perdeu tudo. Bom será se não será em horas, e que levará, pode ter certeza e com muita humildade, anos para restabelecer de novo, porque as consequências ficam. Então nós não podemos dar bobeira,
Nós temos que lutar, chegar para um irmão e falar para ele: meu irmão, me ajuda, reza comigo. Não precisa contar a sua história para o mundo inteiro, mas você chegar para alguém de comunidade, alguém de oração, para um filho, para os filhos, para a esposa, para o esposo: me ajuda, reza para mim. São Tomás de Aquino fala que a graça que muitas vezes não conseguimos pela nossa própria oração, talvez conseguimos pela oração de muitos. Talvez conseguimos quando muitos que me amam passam a rezar por mim. Mas o orgulho não me deixa pedir ajuda. O orgulho me faz enxergar o outro, o defeito do outro, mas não me deixa chegar e falar: me ajuda, porque eu estou caindo nessa fraqueza. Reza por mim. Gente, que coisa mais linda. Esses dias ele até veio aqui na frente, o Carlos vai se lembrar. Um dia, um moço, é claro, eu não posso falar o nome dele, nem de onde ele é, mas um moço terminou o grupo de oração. Estava eu e o Carlos aqui na frente. Ele chegou para mim e falou assim para mim: dona Cíntia, eu vim aqui pedir ajuda da senhora e eu quero que a senhora reze por mim, porque eu estou com vontade demais de trair a minha esposa. E é uma vontade incontrolável de trair a minha esposa. E a hora que ele falou assim, meu coração se compadeceu pela humildade daquele menino, porque é a mesma coisa dessa mulher do evangelho de hoje. Os cães se alimentam das migalhas que caem da mesa. E quando aquele menino falou isso aqui nesse banco, já coloquei ele sentado e já fui orando e clamei o Carlos, chamei o Carlos e já fui clamando, logo ele caiu em repouso. E depois não passou muito tempo, ele veio todo alegre, abraçado com a esposa e falou para mim: eu sou aquele rapaz, a senhora lembra? Eu não lembrava. Aí eu falei: ah, lembro, com um sorrisão no rosto, como diz: valeu. Gente, isto não é fraqueza, isto é humildade, que pode te ajudar e muito, que pode nos ajudar. Quanto eu preciso falar para o Carlos: bem, reza para mim. Hoje eu estou passando isso, hoje eu estou assim, e ele também, e pedir ajuda para a comunidade. Nós temos o grupo do núcleo, especialmente, que nós conversamos mais. Então um vai rezar em tal lugar, o outro vai em tal lugar. A gente coloca lá: reza por mim, intercede por mim, por qualquer necessidade. Porque nós precisamos da oração do outro. Aquilo que eu não consigo por mim só, pode ser que eu consiga pela oração de muitos. Como diz São Tomás de Aquino, nós precisamos lutar. Se nós lutamos contra o orgulho, que é a bomba maior que nós temos, automaticamente já estamos lutando contra o egoísmo, a vaidade, o apego às coisas, apego às pessoas. Porque a única forma que nós temos de zelar do outro é pela humildade, que nos leva ao amor e à perseverança. Porque a gente não vigia ninguém, vocês sabiam disso? A gente zela, é diferente. E tem que zelar, e bem zelado. Esposo zela da sua esposa, o esposo da esposa, dos filhos, um pelo outro. Zela mesmo, onde é que vai, com quem está, que hora que chega, onde é que foi. Zela. Mas vigiar, nós só podemos vigiar a nós mesmos. Ninguém é uma sombra do outro para vigiar o que você faz 24 horas. A gente só pode vigiar a nós mesmos, os nossos próprios atos. Porque assim como Deus não força a nós, o demônio também não força. Eu só faço se eu quero. Então eu só posso vigiar a mim. Bate no seu peito e fala: eu só posso vigiar a mim mesma e os meus próprios atos. Eu só vigio a mim. Senhor Jesus, dai-me da tua graça. Fica comigo, Senhor. Não se irrita comigo como o Senhor se irritou com o rei Salomão. Querido Jesus, eu quero lutar, continuar lutando. Não vou abandonar o exército do Senhor. Eu vou lutar. Fica comigo, Senhor. Não se esqueça de mim. Me ajude a vigiar os meus próprios atos. Me ajude a lembrar de tudo de bom que eu aprendi, que eu escutei, que eu ouvi. Ajuda-me, Senhor. Eu quero ser melhor. Gente, quem reza nunca está só. Não tenha medo de ficar só se você reza. Deus é seu amigo. O Carlos está falando aqui no meu ouvido: em Jesus somos mais que vencedores. Glória a Deus. Então, quem vence?
é quem luta. Sem luta não vence. E para lutar, tem que ter humildade para rezar e vigiar. Senão, não vence não. Sem humildade para rezar, sem oração, sem vigiar, não tem vitória. Pode correr o risco de, quando chegar na velhice, como Salomão, perder a graça e deixar uma consequência negativa para os filhos que estão chegando. Amém.